E dali, quando chega em 1314, um sujeito muito mau, chamado Filipe IV o Belo, que nem sei porque que chama o Belo, o verdadeiro traste, né? Esse Filipe IV o Belo resolveu, então, derrubar a igreja, perseguindo os templários. Em 1314 foi o ano em que os templários foram queimados lá na França. O Jacques de Molay, que era o principal templário, e os seus demais companheiros foram queimados numa demonstração pública de que o poder político, o poder temporal, havia tomado o poder das mãos da igreja. E a partir daí, então, não há mais essa subordinação do governante ao poder espiritual. Essa situação, obviamente, teve vantagens e desvantagens, nós não vamos discutir isso aqui, porque nós temos que ver a Divina Comédia. Eu só estou com isso querendo mostrar para vocês o tipo de vida, o tipo de situação que havia quando Dante Alighieri nasce em 1265. Em 1265 nasce em Florença um menino chamado Durante, na verdade o nome dele era Durante, e depois virou Dante Alighieri. Ele era filho de um homem meio empobrecido, que vivia assim de prestar dinheiro, e esse Dante Alighieri teve logo na infância dele um acontecimento que marcou toda a vida dele, que foi o encontro com uma menina de 9 anos, ele tinha uns 12, ela tinha 9, chamada Beatriz, uma menina de 12 anos que conhece uma menina de 9 e fica fascinado por aquela menina e passará o resto da vida, então, fantasiando. Eles nunca se falaram, provavelmente, porque mais tarde a Beatriz casa com outro homem e ela morre bem precocemente, morre assim com 20 e poucos anos. Eles nunca se falaram, provavelmente, ou se falaram, trocaram algumas palavras, não namoraram, muito menos ficaram em qualquer critério que vocês possam imaginar. E o Dante Alighieri, então, né, se apaixonou por essa menina, a Beatriz, e durante todo o resto da vida dele, ele guardou uma lembrança disso. Mas o mundo em que o Dante Alighieri estava vivendo naquele momento era um mundo desta troca de modelo, quer dizer, era um mundo em que estava acontecendo essa modificação extraordinária no modo como a Europa era governada. E aí, quando acontece uma coisa dessa, uma modificação desse tamanho, é natural que existam, então, opiniões favoráveis para um lado e para outro. Então, o mundo que Dante Alighieri vivia era um mundo que não sabia o que fazer, se mantinha o sistema velho, o sistema em que o poder espiritual estava acima do poder temporal, o poder do príncipe, né? Ou se haveria um mundo novo aí, em que haveria, então, finalmente, uma monarquia plena. Era esse o mundo que Dante vivia. Dante morava em Florença. Na época em que Dante existiu, não havia Itália. A Itália não existia ainda. O que havia era cidades que se governavam sozinhas. Não havia um negócio chamado Itália. Cada cidade se governava sozinha, e essas cidades aí, então, tinham lá suas próprias regras, sua própria justiça, tinham seu próprio método de governo, e que não era igual ao governo da cidade ao lado. Não é isso? Era assim que era naquela época. Não havia também a língua chamada italiano. Tanto é que costuma-se dizer que foi Dante quem criou o italiano moderno, porque cada cidade falava de uma língua diferente, variações do que nós chamamos hoje de italiano. E o Dante Alighieri pegou o dialeto que se falava em Florença, a língua de Florença, e ao escrever a Divina Comédia, nesta língua, naquela época era difícil que fizessem isso, de modo geral, escreviam as coisas importantes em latim, mas ao escrever esse livro aqui em florentino, que é a língua lá de Florença, né? Florença é uma cidade da Itália, muito importante pela sua história. Todo mundo adora a Florença, menos o Edmundo. O Edmundo foi para Florença jogar lá na Fiorentina e testou. Disse assim que lá, por que você não gostou de Florença? Falou assim, não tem praia e só tem coisa velha. Entendeu? Aí ele não gostou de Florença por causa disso, porque não tinha praia e só tinha coisa velha. Né? Então, mas aí é o Edmundo, né? Dá tempo que dar uma desculpa, porque trata-se finalmente de um animal, no sentido né, simbólico da palavra. A Florença é um encanto, uma coisa maravilhosa, lindíssima. Os melhores sorvetes da face da terra. Né? E Florença, então, Dante nasceu lá, e ele pegou esta língua que falava em Florença, e ao escrever uma obra desse tamanho,
com essa é a maior obra em língua italiana já escrita. E ele transformou o dialeto de Florença na língua oficial da Itália. Ainda continuam os dialetos, mas o dialeto, a língua chamada italiano é o florentino moderno, né, que é um pouquinho diferente, mas é muito próximo. Pois não. A gente está vendo que a partir daí o que ele transformou em o dialeto em língua italiana, mas eu queria saber, tem alguma obra que mostra todo esse encurtamento, essa perda do Império Romano que estava espalhado? Em que momento acontece e fica restrito isso naquela região, fica aquela região denominada de que acontece Vaticano, Roma, quando que acontece esse encurtamento todo, né? Porque era uma abrangência grande. O Império Romano acaba em 400 e há um momento em que os bárbaros, né, os godos, tomam o poder. Quer dizer, o último imperador romano entrega o poder para o primeiro imperador godo, que é 400 e alguma coisa. A partir disso, o Império Romano já está muito inviabilizado, não vai mais acontecer nada, e ele então, de 400 a 800, ele só vai se dispersando, vai quebrando. Tá? Então aqueles godos descem, e os godos, aqueles bárbaros, eles não impõem a sua cultura a Roma, porque Roma estava muito à frente. Então os godos é que se romanizam. E alguns godos foram extremamente cultos e dignos, melhores que os imperadores romanos. Mas estava inviável, né? Estava inviável. Enquanto acontece isso, a Igreja Católica vai se fortalecendo, porque na medida em que vai evoluindo o catolicismo, ele vai até que chega uma hora e ele se torna a religião oficial do Império Romano. O catolicismo não é que foi religião oficial, começou como sendo autorizado, não podia ninguém reclamar do catolicismo. E depois, mais tarde, ele se torna a religião oficial dos governos todos, porque a Europa se cristianizou, virou cristã. Então é um processo que não tem muita data, mas vai acontecendo. O que é importante se entender é que em 800 só é que se faz a primeira tentativa de unificação daquela fragmentação. Estava tudo fragmentado, só em 800 é que tenta se fazer isso, que é o tal do Império do Carlos Magno. Ele só dura 2 gerações, porque o filho de Carlos Magno, quando morre, antes de morrer, ele divide, em vez de unificar, ele divide o império pelos 4 filhos e reparte tudo de volta. Aí então o que acontece? Aí os franceses, que são os francos, Carlos Magno era franco, saem da jogada e entram os alemães. E aí começa o Sacro Império Romano, que é a tentativa teutônica, né? Porque os franceses e alemães são primos. A gente nunca deve fazer essa confusão. Os franceses, pelo fato de falarem uma língua latina, não são latinos como são os italianos. Os franceses são um povo bárbaro, é um povo franco. Então a tentativa alemã também não dá certo. Mas, mais ou menos, durante todos esses anos, vai se tentando manter uma sociedade baseada no poder espiritual, que é aquela chave dourada que o Papa tem na roupa, o poder temporal subordinado a ele. O poder temporal é essencialmente o poder do príncipe, mas o Papa também tem uma chave de prata. E a chave de prata significa que ele tem autoridade sobre o príncipe. E os príncipes sabiam que tinham que obedecer o Papa, porque se o Papa excomungasse um príncipe, ninguém mais dava importância para ele. E durante toda a Idade Média, os príncipes se comportaram mais ou menos. Claro, quando tinha um Papa ruim, era pior. Mas, de certo modo, durante a média do tempo, o poder espiritual controlava a brutalidade do poder temporal, o poder espiritual tinha a capacidade de interferência. E isso vai até 1314, quando Filipe o Belo, que a França sempre foi o país mais avançado da Europa, o Filipe IV o Belo, tenta então destruir essa situação e criar a ideia de que é o príncipe quem manda e que os padres só têm importância para os indivíduos separadamente. E ele, de fato, faz isso e irá criar, então, os absolutismos todos que irão dar origem aos estados modernos.